E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Bom, hoje a gente tá aqui para mais um vídeo no canal. Como vocês estão vendo, a gente tá aqui no carro, na Brasília amarela, o não vermelho, o não da massa. E hoje tô aqui meio que no meio do mato, ó. Tá voltando embora não, voltando pro serviço. E resolvi parar aqui, desviar um pouco, parar num lugar mais calmo aqui pra gente poder gravar um vídeo. Já saí, tô na hora do almoço do serviço, fui acompanhar minha esposa para comprar uma fralda. Ela tá já na reta final da gestação, logo nasce o bebê. Não tá aguentando muito andar pra rua, então ela voltou pra casa, deixei lá o cartão com ela, pede a fralda lá, eles entregam na casa e fica tudo certo. E hoje a gente vai falar um pouco do tempo de novo. Do tempo não, do tempo clima, se vai chover ou não, porque por aqui pelo visto não vai chover não, hein pessoal, aqui tá bem seco, tá um solzão escaldante. Eu tô de blusa porque eu gosto de ficar de blusa, mas tá bem tranquilo para ficar sem blusa. Hoje eu vou contar para vocês uma história aí sobre o tempo. Vamos nomear o personagem aí de Chico. Então hoje eu vou contar para vocês a história do Chico. Vamos lá. Chico era um rapaz que nasceu no sertão do Brasil, lá no interior. Morava numa casinha de taipa, feita de barro e taquara trançada. Foram os pais do Chico que construíram a casinha. Eles mesmos foram cortar a taquara lá no bambuzal, no meio do mato, na beira do rio. Passava um córrego bem manso. E na beira do córrego tinha uma grande moita de bambu. E foi lá que os pais do Chico foram para cortar o bambu, a taquara, para poder fazer a casa deles. Os pais do Chico chamavam o senhor Geraldo e dona Maria. O senhor Geraldo que foi cortando o maior fecho de bambu e a dona Maria tirando para o limpo, tirando do mato e deixando no carreiro. Eles construíram a casa dele de barrote, amassava o barro e jogava na estrutura de bambu trançada. Para fazer essa estrutura de casa é preciso duas pessoas, porque uma pessoa só não dá certo não. Para jogar o barro, né, o barro bem amassado, misturado com palha de mato seco, tem que jogar uma pessoa de cada lado, uma pelo lado de dentro, outra pelo lado de fora da casa, para poder grudar bem o barro e poder assentar bem entre os vãos do bambu. Enfim, assim era construída a casinha que morava o nosso amigo Chico. E o Chico nasceu lá, teve 12 irmãos, ele era um dos irmãos do meio desses 12 irmãos, e morou por boa parte da vida dele nessa casinha de barro. Mas ele era um garoto muito sonhador. Ele era diferente dos irmãos dele que já estavam acostumados ali com aquela simplicidade, franguinho caipira na panela, tomando banho de água gelada, água do rio, usando o banheiro lá na patente, na privadinha, criando ali porcos, galinhas, algumas cabritas, a hortinha no quintal. A renda deles era bem baixa. Eles viviam com bastante simplicidade, mas viviam bem, viviam tranquilos naquela casinha no interior. Mas o Chico era um garoto muito sonhador. Os pais dele se esforçaram, deram oportunidade para ele estudar. E ele foi mesmo. Ele aproveitou a oportunidade que os pais dele conseguiram proporcionar para ele e para os irmãos dele e foi mesmo. Ele adentrou num curso de administração. E lá foi Chicão, velho, saiu do sertão e foi estudar na cidade grande. Colocou roupa bonita, colocou a melhor calça jeans que tinha só 3 remendos, colocou a botina, deu uma engraxada na botina para ficar brilhosa, colocou a cintona e poliu a fivela. E bichão, foi bonito para fazer o curso, foi estudar na cidade. Chico, velho, pegou firme. Foram longos 7 anos. E o Chico foi lá, firme, valente, encarou mesmo. Era esforçado, um rapaz novo, muito sonhador. E ele foi lá, ele começou a estudar e queria aprender, ele queria mudar a vida, ele queria uma realidade diferente da que ele vivia. E foi lá o Chico, velho. Estudou mesmo. Durante esses 7 anos ele conheceu uma moça. Vamos colocar o nome dela de, sei lá, Joana. No curso lá o Chico conheceu a Joana. E eles então começaram ali um relacionamento, começaram a namorar. Chico, rapaz de família que era, né? E a Joana também, de boa família. E começaram a namorar e já tinha intenção logo de casar. Eles concordaram de quando se formasse os dois, eles iam se casar e pronto, e acabou. E beleza, passaram 7 anos, Chicão se formou, casou com a Joana.
E começou a vida deles, começaram a vida deles, né? Aí eles começaram a ter seus filhos, tiveram logo 3 filhos, numa bordoada só. 3 filhos, Rafael, Miguel e Gabriel, os 3 arcanjos, nome dos filhos deles. 3 meninão, baguá meninão. E nessa época, Chico já tinha se mudado para morar na cidade. Morava num bairro tranquilo, numa cidade grande. Ele estava morando nessa cidade já para ele poder estudar. E o Chico trabalhava numa corporação, uma empresa que fabricava tecidos automotivos, como esse forro de teto aqui que vocês estão vendo. E lá o Chico era um funcionário exemplar, ele chegava sempre no horário, nunca se atrasava. E ele esforçado demais com o serviço, é um rapaz simples, humilde, vindo do sertão, que tinha grandes sonhos. O Chico tinha grandes sonhos, ele queria mudar o mundo. Chico era um cara, rapaz, pensa num cara que tinha vontade de mudar o mundo. E ele trabalhava nessa empresa. Joana, sua esposa, ficava na casa para cuidar dos filhos, embora também tivesse a mesma formação que ele. Mas por opção dos dois, ela preferia ficar em casa, cuidar dos meninos, que ainda eram pequenos, precisavam de mais atenção. E o Chico trabalhava nessa empresa. E o Chico, por ser um rapaz muito esforçado, tinha boas ideias, conseguia ser ouvido no seu ambiente de trabalho. Tô dando uma olhada ali para ver se não vem vindo ninguém, né, pessoal? Eu tô num lugar mais ermo aqui, vai que aparece um matante aí. Isso é louco, rapaz. Mas tá tranquilo. Então o Chico, por ser esse rapaz esforçado e bastante criativo, ele começou a galgar os degraus. Ele começou como auxiliar nesse escritório dessa empresa que ele trabalhava. Ele ajudava ali, fazia por fora, ajudava a servir um café. Quando precisava, ele dava uma força na parte da limpeza. Gostava de ir para outros setores da empresa para ver se alguém precisava de ajuda para alguma coisa, para ele aproveitar para aprender. Ele gostava de aprender, era um rapaz muito assim, talentoso, criativo e humilde. E o Chico, com esse potencial todo e sendo a pessoa boa que ele era, logo começou a ganhar várias oportunidades. Se tornou auxiliar do escritório para ajudar na parte da administração. Como ele tinha formação, ele tinha um pouco de conhecimento na área, foi melhorando. O superior dele um dia ficou doente, ficou por um longo período fora da empresa e Chico precisou assumir a vez dele para não deixar o barco afundar, para ajudar a empresa. E o Chico foi muito bem. Quando esse superior dele voltou, viu que ele tinha dado conta de tudo tranquilo, o Chico foi promovido, virou um gerentão. Ei, Chico, velho, quem que diria, rapaz? Saiu lá do sertãozão, no meio do mato, no interior, tomava banho no rio. Você é doido, rapaz, virou gerentão de uma grande corporação multinacional. Ei, Chico, velho, olha essas bicicletas com motor passando aí. Pense num trem que dá vergonha, rapaz. Eu jamais colocaria motor na minha Monarcona para andar com um trem desse. Parece um trator. Voltando. Ei, Chico, velho, rapaz. Agora virou gerentão, então. Pois é, Chico virou gerentão. Começou a ganhar um salarião gordo. Só que a empresa dele tinha uma grande surpresa para fazer para ele. Abriu uma nova oportunidade para ele ser gerente regional na região inteira. Só que para isso ele teria que abrir mão de uma coisa: mudar de cidade. Chico conversou com a esposa dele, pensaram sobre as crianças. Eles já estavam morando numa cidade grande mesmo, para que não? Então juntaram as coisinhas deles e mudaram para outra cidade, uma cidade ainda maior. E lá Chico começou a encontrar uma nova realidade. Como era uma cidade ainda maior, que já era a cidade grande que ele estava morando, hein? Foi para uma cidade ainda maior, ser responsável por uma empresa ainda maior. Ele começou a sentir o peso da coisa. Nem tudo são flores. Chico começou a perceber. Chico estava tão apaixonado pelo trabalho dele, porque ele estava conseguindo oportunidades. Ele era realmente o cara com um potencial fenomenal. E ele estava se apaixonando por aquilo que ele fazia. Ele gostava de administrar, ele gostava de cuidar, gostava de ajudar. Ele era muito proativo, ele ajudava todo mundo, cara. Chico era fera, meu. E ele começou a se envolver mais com a empresa, começou a vestir a camisa mesmo, sabe aquele cara que ele gosta do que faz, ele veste a camisa da empresa, ele vai para cima, ele resolve, o que ele não resolve, ele acha alguém que ajuda ele a resolver, sabe? Aquele cara, aquele era o Chico. E ele começou a se apaixonar pelo trabalho dele.
Ele chegava mais cedo, sempre que possível ele saía um pouco mais tarde. Chico ficava às vezes altas horas na casa dele em reunião, essas reuniões de, não sei como é que chama, você entra em vídeo aí, chamada de vídeo e faz reunião, conferência. E Chico tava, rapaz, o bicho virou patrão mesmo, andava com um carrão, engomado, com um ternão, roupa social, aquele sapato do Aladim, aquelas roupas chique, fina mesmo, perfumão, cheiroso, bonito, nada de barba não, Chico, rostinho lisinho, né, barbinha feita, caprichado, sobrancelhinha parada, cabelinho cortado, chique no urto mesmo, gerentão de tudo. E começou a se apaixonar pelo serviço dele, ele ia trabalhar animado, cantarolando, saía do serviço animado, cantarolando. Só que começou a acontecer uma coisa com o Chico que acontece com a maioria das pessoas, as pessoas não percebem. Pois é, pessoal. O Chico começou a viver na empresa que ele trabalhava e começou a deixar a casa dele de lado. Os meninos começaram a crescer, a esposa dele começou a precisar de mais ajuda dele na casa, mais da presença dele como pai, como marido. E o Chico estava na fábrica, na empresa que ele trabalhava. E o Chico estava lá, ele gostava do que fazia, né? Ele se esforçava bastante no serviço. Porém, quando ele chegava em casa, geralmente tarde, porque ele ficava muito tarde no serviço, resolvendo alguns assuntos, ele não tinha tempo para conversar com os filhos dele, não tinha tempo para conversar com a esposa. Geralmente os meninos já estavam dormindo na hora que ele chegava e também na hora que ele saía para ir trabalhar. Passava-se o dia e ele estava no trabalho. Muitas vezes fim de semana, como ele gostava do que fazia, ele ia para o trabalho e se esforçava lá. E aí chegou um tempo que o Chico começou a ficar doente, porque ele começava na cabeça dele a escolher. E agora, eu tenho que ir para o trabalho resolver os problemas que tem lá, eu tenho que ficar na minha casa e cuidar da minha família. E ele entrou numa dificuldade, no serviço dele ele não conseguia mais se esforçar para nada, ele começava a se sentir sobrecarregado, chegava em casa estava estressado porque o serviço tinha sido difícil, muitas vezes discutia com a esposa, brigava com os filhos, só queria ficar deitado, só queria chegar e dormir, descansar. Chico teve que tomar uma decisão. Chegou uma decisão muito difícil que era agora ou nunca. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que me virar. Então o Chico teve uma brilhante ideia. Juntou a esposa e os filhos. Falou, vou ter uma conversa séria com você hoje. Vou faltar do serviço hoje e a gente vai conversar porque faz tempo que eu estou adiando isso. Sentou na mesa com a esposa, os filhos ainda crianças. Falou, olha, é o seguinte. O que está acontecendo comigo é uma situação muito difícil. Eu gosto do meu trabalho. Eu amo o que eu faço. E também gosto de você, amo vocês. Vocês são a minha família, não tenho como ficar longe de vocês. Porém, o meu trabalho exige muito do meu tempo. E a minha família exige ainda mais do meu tempo. Eu tenho que tomar uma decisão. E a minha decisão é a seguinte. Vocês vão ter que aceitar. Porque eu não posso mais continuar do jeito que está. A minha decisão é muito importante. No dia seguinte, o Chico foi para o trabalho dele, levou um documento e solicitou uma reunião com o chefe. Bateu a porta. Boa tarde, senhor Mirto. Eu queria conversar com o senhor. É um assunto muito importante. Entrou, fechou a porta atrás dele. Falou, é o seguinte. Aqui está minha carta de demissão. Senhor Mirto, mas demissão, rapaz? Como assim? Demissão? O melhor funcionário que eu tenho vai me se demitir? Que negócio é esse? Porque, senhor Milton, eu cheguei à conclusão que é o seguinte. O que eu estou vendendo para o senhor, o valor que o senhor está me pagando não é suficiente. Mas como, rapaz? Eu te pago 10 mil reais por mês. O seu Milton, meio gringo, né? Te pago 10 mil reais por mês. Você quer um aumento? Pois eu pago 15. Ô, seu Milton, o senhor não está entendendo. O que eu estou vendendo para o senhor é uma coisa que a gente não pode vender para ninguém. Mas o que você está vendendo para mim, rapaz? Eu pago pelo seu serviço, eu não estou comprando nada de você. O senhor está comprando alguma coisa de mim, sim, seu Milton. O senhor ainda não percebeu e eu demorei para perceber. Foram 7 anos para mim chegar até aqui e 7 anos atrás para mim estudar para chegar até aqui. E agora que eu percebi para que eu estudei tanto e em troca de que eu estou ganhando dinheiro. Mas o que aconteceu, rapaz?
Eu não vendo mais meu tempo. O meu tempo é um bem mais precioso que eu tenho na minha vida e eu vou parar de vender ele para os outros. O meu tempo eu preciso vender ele em troca de outras coisas e eu já tenho compradores. E esses compradores são insubstituíveis. Entregou a carta de demissão, deu um abraço bem apertado no chefe, fez uma reunião geral, se despediu de cada um da firma, porque ele era um cara querido, todo mundo gostava dele, pô. Ele era um cara que se envolvia com todo mundo, ajudava no que ele podia. Tô olhando a hora aqui, pessoal, que eu tenho que voltar a trabalhar ainda. Ajudava em tudo que ele podia e todo mundo queria bem ele. Então ele foi lá, despediu de um por um, agradeceu por tudo, recebeu homenagens do pessoal, porque o pessoal realmente gostava dele. Entregou a carta de demissão, saiu pela porta da frente da empresa que ele trabalhava. O seu Milton falou: olha, rapaz, a hora que você quiser voltar, a porta está tão aberta. E ele agradeceu de coração, falou que Deus abençoe. Juntou a família dele, pessoal, e foi lá pro sertão morar junto dos dele, os irmãos dele que ainda estavam por lá, o pai, a mãe dele que ainda estavam por lá, e voltou para aquela vida simples, porém com muita bagagem, muito conhecimento que ele aprendeu lá fora. E enfim, foi em busca de encontrar a paz dele. Gostaram da história, pessoal? Ei, lasqueira, agora viramos contador de causa. Bom, esse foi o caso do Chico. Daqui uns dias a gente traz mais algum caso. Eu tenho que me apressar porque eu tô longe ainda, eu tenho que voltar pro serviço. Então, pessoal, deixa o like aí no canal, se inscreve, coloca uma sugestão aí no comentário. Dá um dinheiro aí para nós também, se tiver podendo aí, nós aceita. Então, até a próxima, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês de coração e pensem com vocês. O que vale mais, hein? 10 mil reais ou 1 hora do seu tempo? Pensa nisso. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.